E o número de pacientes recuperados de Covid-19 supera o número de pacientes internados no Brasil. Porém, nós vamos esclarecer a principal diferença entre pacientes recuperados e curados. Os pacientes recuperados normalmente não apresentam mais os sintomas após 14 dias e os curados não transmitem mais o vírus. O paciente recuperado, a gente considera aquele paciente que ainda está ou hospitalizado ou em domicílio, diminuindo os sintomas, mas ainda naquela fase que ele pode transmitir, né? Então ele tem o vírus ainda circulante, mas ele está na fase de convalescência que ele está se recuperando dos sintomas. Já o paciente curado é aquele paciente que passou por toda a viremia, por todos os sintomas e ele produziu anticorpos, né? Então agora ele está imune e está curado, já não transmite mais a doença. Então, o que seria essa produção de anticorpos do indivíduo? Normalmente o corpo ele responde às infecções com a produção de anticorpos. Nós temos anticorpos de fase aguda, que seria o IgM, e os anticorpos de mais duradouros, que seriam o IgG. A partir do momento que o organismo entra em contato com algum vírus, com algum micro-organismo, ele começa a produção de anticorpos de fase aguda. Nos testes também é possível detectar esses anticorpos, tanto de fase aguda quanto de fase crônica. Então, isso também prevalece para constatar aquele paciente curado. Existe um certo tipo de exame específico para ter esse diagnóstico que o paciente está completamente livre do vírus. Isso, existem esses exames, tanto que conseguem detectar a presença do vírus, que seria o PCR, quanto a sorologia, que daí veria as imunoglobulinas da parte de imunidade e, portanto, ele estaria curado da doença. Doutor, e quais são as principais consequências desses pacientes que tiveram o vírus? As principais consequências, às vezes os pacientes, principalmente aqueles pacientes que tiveram uma infecção mais grave, com uma hospitalização mais prolongada, com necessidade de intubação, podem evoluir com alguma sequela pulmonar, às vezes um grau de fibrose, às vezes eles precisam de ventilação por tempo prolongado, ficam com uma traqueostomia, podem ter alguma consequência de fraqueza muscular por conta da internação prolongada, né? Mas isso com o tempo, com uma reabilitação correta, isso pode se resolver. E aquele paciente, devido a toda essa produção de anticorpos, a pessoa ela fica imune devido a toda essa produção? Por isso que relatam que ela não pega esse vírus novamente? O que seria diferente dos vírus da influenza? Na verdade, existem alguns relatos de pacientes que foram reinfectados, mas isso são casos raros, pouco descritos, né, como seria essa reinfecção, mas a princípio o paciente que já teve e que tem títulos de IgG séricos aumentados, a princípio esse paciente a gente considera que ele está curado, que está imune e que, portanto, não pegaria de novo o Covid-19.